sistema de trem de pouso é um dos elementos essenciais de uma aeronave, desempenhando um papel crucial tanto na decolagem quanto na aterrissagem. No caso do trem de pouso dianteiro, sua função vai além de apenas sustentar a aeronave, pois também permite o controle direcional enquanto a aeronave se desloca no solo. Projetado para suportar toda a carga estrutural durante os momentos críticos de pouso e decolagem, o trem de pouso é firmemente integrado às partes primárias da fuselagem, garantindo estabilidade e segurança nessas operações. Os principais componentes que compõem o sistema de trem de pouso incluem a estrutura principal, o atuador, geralmente hidráulico, o amortecedor, normalmente do tipo hidropneumático, o sistema direcional, presente nos trens de pouso dianteiros, além do mecanismo de travamento para as posições estendida e retraída. Também fazem parte deste conjunto as rodas e os freios. No conteúdo de hoje, vamos apresentar 5 fatos sobre os trens de pouso, incluindo um olhar sobre a fábrica de trens de pouso que está deixando a concorrência preocupada. Número 1. Modelos digitais e físicos. A Airbus é amplamente reconhecida em toda a Europa pelo seu compromisso com a qualidade, o que se reflete claramente em sua colaboração com a Safran, frequentemente vista como líder global em sistemas de pouso e frenagem de aeronaves. Um exemplo disso é o trem de pouso do Airbus A350 e 900, que incorpora diversas tecnologias avançadas desenvolvidas para otimizar o peso e a confiabilidade da aeronave, ao mesmo tempo que reduz os custos operacionais. Esse processo é realizado completamente internamente, com engenheiros criando modelos digitais e físicos. Após o desenvolvimento de um projeto funcional, a equipe de fabricação entra em ação. A Safran utiliza ferramentas de usinagem de alta precisão para moldar os componentes até a medida exata, além de tratá-los termicamente para melhorar sua resistência à corrosão e durabilidade geral. Os componentes podem então ser revestidos, pintados e submetidos a rigorosos testes de qualidade para garantir que não apresentem defeitos. Por fim, a montagem começa, sendo realizada tanto manualmente quanto por máquinas, assegurando que cada parte móvel esteja perfeitamente alinhada. Antes de ser instalado em uma aeronave real, o trem de pouso passará por testes exigentes. Com todo o trabalho sendo feito internamente, a Safran pode garantir que cada produto atenda aos elevados padrões de controle de qualidade. Outra empresa de renome com a qual a Airbus colabora é a Daher Socata, uma fabricante francesa de aeronaves e componentes. Embora a Daher seja mais conhecida por produzir aeronaves privadas menores, a Airbus tem confiado nela há muito tempo para fornecer itens essenciais, como as portas do trem de pouso. Número 2. Multinacional francesa Safran. Após apresentar no início deste mês um panorama sobre a história de sua divisão de motores aeronáuticos, que teve início com a fabricação de rifles em 1889, a AHR, multinacional francesa Safran, agora também revisita a trajetória de sua divisão de trens de pouso. A Safran Landing Systems, que anteriormente era conhecida como Messier Bugatti Douty, é atualmente a líder global em sistemas de pouso e frenagem de aeronaves. Sua história começa com a fundação da Société Française de Matériel d'Aviation, criada por Georges Messier e René Lucien Levy no final da década de 20. Desde o começo dessa década, Georges Messier se dedicava a pesquisas em 2 áreas principais: controle remoto e dispositivos pneumáticos e oleopneumáticos para absorção de choques. Ele alcançou grande sucesso com a invenção de um sistema de suspensão oleopneumática para automóveis, que oferecia excelente conforto e uma aderência superior à estrada mesmo em altas velocidades. Em 1923, Georges Messier fundou a Messier Automobile para comercializar seus próprios carros sem mola, que obtiveram grande sucesso em corridas. No entanto, não tiveram a mesma aceitação no mercado consumidor, o que levou Messier a decidir aplicar sua invenção em outro setor, a aeronáutica.
Após realizar diversos estudos sobre amortecedores para trens de pouso e registrar as primeiras patentes em 1927, Georges Messier e René Lucien Lévy fundaram a SFMA, Société Française de Matériel d'Aviation. Os primeiros clientes da empresa foram Levasseur e Farman, e a decisão de equipar todos os aviões biplanos franceses Potes 25 com amortecedores Messier em 1932 consolidou o sucesso da empresa no mercado. Apesar disso, a SFMA diversificou suas operações, expandindo sua produção para incluir rodas e sistemas de freios. A empresa foi pioneira ao utilizar metal leve fundido, como alumínio e posteriormente magnésio, na fabricação de rodas para aeronaves. Mais tarde, ela aplicou essa mesma técnica inovadora na construção de estruturas de trens de pouso. Número 3. Trens de pouso retráteis. As equipes de trem de pouso evoluíram significativamente ao longo do tempo. Nos primeiros dias da aviação, as equipes fixas eram comuns, mas com o avanço da tecnologia aeronáutica, os trens de pouso retráteis foram introduzidos para melhorar a aerodinâmica e reduzir a resistência ao voo. Hoje, esses sistemas retráteis são compostos por estruturas robustas, rodas, sistemas de freios, componentes hidráulicos e eletrônicos. Eles desempenham um papel crucial na segurança das aeronaves e são projetados para suportar condições desafiadoras. Empresas líderes como a Safran desempenham um papel essencial no desenvolvimento de tecnologias inovadoras de trens de pouso retráteis, garantindo a segurança e o desempenho das aeronaves comerciais e militares modernas. No que diz respeito à renovação ou reparação das rodas, a Safran segue um processo meticuloso de 4 etapas, assegurando que os mais altos padrões de qualidade e segurança sejam atendidos. Especialistas técnicos desmontam o sistema de rodas, limpam cuidadosamente cada componente e documentam tudo de forma detalhada para garantir a rastreabilidade. Cada parte é submetida a uma inspeção rigorosa para garantir a integridade do sistema. Os especialistas da Safran utilizam técnicas avançadas de testes não destrutivos, como a ultrassonografia e inspeções visuais, seguidas de processos de usinagem de precisão para restaurar as peças. As etapas de tratamento térmico e ferramentas são realizadas com extremo cuidado, garantindo que as partes sejam restauradas às suas especificações originais, culminando na reconstrução completa do sistema. Uma nova geração de empresas menores, como a Safran, está surgindo, trazendo seus processos de fabricação exclusivos e ideias inovadoras para o setor. Um exemplo disso é a Dark Arrow, uma pequena empresa do setor aeroespacial que está desafiando os limites com sua abordagem inovadora no design e fabricação de aeronaves, incluindo sistemas de lançamento de equipamentos. A empresa se especializa em equipamentos para aviões experimentais, utilizando materiais avançados como fibra de carbono e alumínio, além de aplicar princípios de engenharia moderna para criar aeronaves de alto desempenho. Por exemplo, a Dark Arrow usa ferramentas de ponta, como o Tormach CNC-1000, para produzir partes complexas, como os componentes dos sistemas de lançamento de equipamentos, garantindo que cada peça atenda às especificações mais rigorosas e assegure desempenho e segurança ideais. Número 4. Base Aérea de Rio. A robótica desempenha um papel fundamental no processo de fabricação, sendo capaz de produzir produtos finais com altíssima precisão e margens mínimas de erro. Enquanto a engenharia aeroespacial é frequentemente associada a asas, perfis aerodinâmicos e motores de alta potência, o trem de pouso continua sendo um dos componentes mais críticos de qualquer aeronave moderna. Esse aspecto é ainda mais relevante em aeronaves militares, onde os aviões da DAF, Força Aérea ou da Marinha enfrentam padrões de desempenho muito mais exigentes do que os aviões comerciais. Isso inclui verificações constantes, manutenção e reparos. Na Base Aérea de Hill, em Utah, pode-se encontrar uma instalação exclusiva de revisão de trens de pouso operada por uma empresa privada como a Heavy Lifter Assembly. Eles fornecem todos os trens de pouso para todas as aeronaves e sistemas de armas da Força Aérea dos Estados Unidos. Esta instalação é a única fonte de revisão de trens de pouso para a Força Aérea.
processo de revisão do trem de pouso ocorre a cada 6 a 10 anos, dependendo do tipo de aeronave, e é um procedimento meticuloso que envolve diversos especialistas trabalhando por um longo período. Durante esse processo, mais de 2.000 peças podem ser removidas, avaliadas quanto a danos, limpas e substituídas. Desde a desmontagem até a remontagem, todo o processo é minuciosamente documentado para garantir que cada componente seja devidamente inspecionado e substituído, quando necessário. Em Ogden, Utah, ao norte da base aérea de Hill, encontra-se o Esquadrão de Manutenção de Commodities, conhecido como o principal centro de excelência em revisão geral da Força Aérea dos Estados Unidos. Esta instalação é responsável pela manutenção, reparo, revisão e modificação de trens de pouso, rodas e freios para todos os 17 sistemas de armas da Força Aérea. Enquanto os conjuntos de levantamento pesado realizam revisões regulares, o esquadrão pega os equipamentos danificados e os devolve à condição de novos, garantindo que atendam aos rigorosos padrões operacionais e de segurança. Número 5. Motores a jato da Força Aérea. Por mais complexo que o trem de pouso seja, ele não se compara a um motor de aeronave. Enquanto os motores a jato podem ser divididos em componentes mais simples, como a câmara de combustão, o compressor de admissão e a turbina, cada um desses elementos possui milhares de peças individuais que precisam funcionar em perfeita harmonia para alimentar a aeronave. Os motores a jato da Força Aérea e da Marinha passam por avaliações e inspeções regulares. Quanto à manutenção, o motor é desmontado, limpo e revisado aproximadamente a cada 3.000 ciclos de voo. O primeiro passo desse processo envolve a remoção do motor do jato, o que começa com a retirada das armas e, em seguida, a separação do motor da fuselagem. Durante esse processo, o motor é cuidadosamente sustentado e manuseado. Usando um carrinho de elevação pesado, o motor é movido diretamente para um cabide de reparo, onde o processo de manutenção começa. Uma vez na oficina, o motor passa por uma inspeção completa, que inclui uma análise detalhada de seu histórico para identificar possíveis problemas de desempenho. Durante essa inspeção, as equipes de manutenção começam a elaborar um escopo de trabalho para determinar quais áreas precisam de atenção. O motor é então desmontado em seus componentes básicos, que são limpos e passam por uma inspeção ainda mais rigorosa. Nesse estágio, os componentes são separados em partes estáticas e rotativas. As partes rotativas, que estão constantemente em movimento durante o voo, sofrem um desgaste maior. Assim como com as peças do trem de pouso, cada componente é cuidadosamente limpo e inspecionado antes de ser remontado. As peças que necessitam de reparo são reparadas ou substituídas. Após a limpeza, os reparos e a remontagem, os motores a jato militares precisam ser minuciosamente testados antes de serem reinstalados em uma aeronave pronta para a missão. Esses testes são realizados em uma instalação especializada chamada Casa Silenciosa, um cabide fechado com sistemas de supressão de ruído. Essas instalações são grandes o suficiente para permitir um fluxo de ar otimizado, ao mesmo tempo em que bloqueiam a transmissão de ruído, garantindo que os testes possam ser conduzidos de maneira precisa e sem interferências acústicas. As câmaras encontradas em uma casa silenciosa são conectadas a aberturas especiais, que direcionam com segurança os gases de escape para fora da instalação. Embora seja comum que casas silenciosas acomodem aeronaves com o motor ainda instalado, é mais eficiente para os técnicos reparar motores enquanto ainda estão no estado recém-montado. Nesse caso, o motor é mantido no lugar por estruturas de impulso, o que permite que seja ligado sem risco de ser lançado para fora da porta da casa silenciosa. Devido à sua ubiquidade, muitas vezes esquecemos o quão complexas podem ser as aeronaves, tanto civis quanto militares.